Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pars Convida. Eu tenho o grande prazer de estar aqui hoje com o Dino, CEO da eTrust, uma empresa brasileira com mais de 20 anos de atuação e com mais de centenas de clientes aqui no Brasil. É com grande prazer que eu anuncio uma nova parceria entre a Pars e a eTrust para soluções para o mercado de cibersegurança, de gestão de identidades de acesso. Dino, grande prazer ter você aqui conosco hoje. A gente está muito feliz de anunciar essa parceria. Obrigado, Jairo. A satisfação é minha em estar aqui com vocês, poder estar divulgando a nossa nova parceria para as revendas e para todos os nossos parceiros. Eu tenho certeza que vamos estar gerando muitos bons negócios a partir desse anúncio. Sim. Nós estamos aqui com uma empresa brasileira, com uma tecnologia brasileira, atendendo empresas locais. Então, isso nos coloca com um diferencial de poder fazer adaptações no produto, de poder atender demandas específicas. O produto ele foi pensado também de acordo com a legislação brasileira, então tem alguns diferenciais no tratamento, por exemplo, de funcionário separado de prestador de serviço, porque a nossa CLT aqui é muito rígida, lá fora não tem nada parecido com isso. Então, a gente tem diferenciais dentro do produto que procuram atender especificidades. Além da proximidade e de características regulatórias e legais que a gente procura colocar no produto e trazer essa diferença, a gente tem também muito know-how em IAM aqui no Brasil. Que às vezes o concorrente estrangeiro vem para cá e não consegue nem quem configura ou implanta corretamente o produto dele. E a implantação é um fator preponderante nessa jornada, né? Exatamente, Jairo. Você tocou num ponto aí que muita gente tem medo, às vezes, de implantar um IAM numa empresa, né? A gente sabe de histórias de horror que ocorreram há 10 anos atrás, ou talvez um pouco mais, com alguns produtos, né? Felizmente a gente tem uma taxa de acerto muito grande com o nosso produto, acredito que também por conta desses diferenciais, e o que a gente conseguiu ao longo dos anos foi criar metodologias de implantação muito rápidas, que entregam rápido o valor para o cliente. E que além de entregar rápido, a gente consegue chegar no fim do projeto e fazer a entrega. Então a gente tem casos, por exemplo, de empresas médias e grandes, que depois a gente pode detalhar, Sim. De muito sucesso na implantação e de um uso já há mais de 10 anos do produto, há mais de 5 anos, com ganhando produtividade, Muito sucesso, ganhando né? agilidade, muito sucesso. Legal. E o que faz uma empresa buscar uma solução de IAM? Quais são as principais dores, não sei, de negócio, de risco, para uma empresa se motivar a buscar uma solução de IAM? Como que é esse processo? Então, eu vou te dar a minha visão e depois falar um pouco do mercado. Na minha Claro. visão, qualquer empresa com mais de 500 funcionários vai precisar implantar um sistema de IAM. Porque a complexidade da gestão dos acessos, seja acessos de sistemas internos, agora os acessos estão todos na nuvem, né? Tem empresas, inclusive, que nem tem mais data center, né? É tudo na nuvem. Sim. Então, essa complexidade da gestão desses acessos, a necessidade das pessoas estarem no trabalho remoto, estarem viajando ou estarem localmente, tudo isso faz com que identificar as pessoas e garantir que os acessos delas estão corretos passe a ser um tema muito importante para empresas desse porte. Então, nesse porte de empresa, e a gente tem clientes com 10 mil funcionários, 20 mil funcionários, mais de 30 mil em alguns casos, não é possível gerenciar tudo isso de uma forma manual. Então, a dor é que começa a ter problemas, começa a não ter agilidade, começa a ter improdutividade, muitos erros operacionais. Tudo isso faz com que a empresa vá buscar uma solução de automação da gestão de acessos e identidades. Entendi. Ou seja, e pelo que você está me dizendo, mais do que uma questão de risco, também é uma questão de gestão de tempo mesmo, né? Ou seja, de configuração, de entregar o melhor acesso ou o acesso correto para aquele colaborador, para aquela camada de usuários. Então, toca muito mais do ponto de vista de produtividade. É verdade, porque nós temos sempre esse debate na segurança da informação, né? A empresa precisa investir em segurança da informação, mas ela não vê um retorno às vezes, né? Então é como se pensa como se fosse um seguro. Então eu preciso investir para garantir minha E o segurança. seguro é melhor que morrer de velho, né? Exatamente. E no nosso caso a gente consegue dar um passo além. Além da empresa estar aumentando a segurança, né, diminuindo o seu risco, a gente consegue trazer automação que traz agilidade, produtividade e redução de erros operacionais. Fantástico, maravilhoso. E Dino, no seu ponto de vista, assim, quais são os principais, não digo desafios, mas as principais razões porque as empresas brasileiras não adotam uma solução de IAM, por exemplo? É falta de conhecimento?
nesse ponto que você tocou, que de repente ainda não teve um problema de vazamento de dados ou qualquer questão de vulnerabilidade, o que mantém elas ainda num processo de gestão que não necessariamente é com uma plataforma de automação? Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu consigo me lembrar, Jairo, do tempo que nem todas as empresas tinham ERP. Sim. Né? Geralmente tinha um sistema avançado de planilhas, né? Exatamente. E mais recentemente, algumas empresas não tinham CRM. Hoje Sim. todo mundo tem, até a empresa pequena tem ERP. E o IAM, o Sistema de Gestão de Acesso e Identidades, na sigla em inglês, né? Ele está nessa etapa agora, que a maioria das empresas ainda não tem. Uhum. Não tem porque talvez não tenham visto o valor, em alguns casos não tem porque não sabem que existe, a gente tem essa situação ainda. Tem um processo de evangelização do mercado ainda, do ecossistema e tudo mais. Nós estamos nesse momento, sim. E o fato das empresas não saberem que podem automatizar todos esses processos, às vezes nem faz com que elas busquem a solução. Então, nós trabalhamos muito com essa evangelização, a divulgação, né, para que as empresas saibam que tem um ganho de produtividade. E em alguns casos, a gente apresenta um ROI muito fácil de apresentar e ele é positivo, né, do ponto de vista que quando a gente consegue mostrar esse ROI positivo, se a empresa não investe, está perdendo dinheiro. Sim. E Dino, acho que é um ponto que é bastante relevante também, pelo menos eu ouço em várias conversas que eu tenho sobre cibersegurança, que o hacker brasileiro ele é bastante criativo, né? Ou seja, e o sistema de proteção precisa ser, obviamente, acompanhar toda essa criatividade. E no seu ponto de vista, no ponto de vista da eTrust, como é que o Brasil está posicionado frente ao mercado global, seja do ponto de vista de segurança, gestão de acessos, mais especificamente ao que toca ao portfólio da eTrust? Bom, é verdade o que você falou e algo que nos gera preocupação, né? Gera o cuidado necessário, porque nossos produtos têm que estar num alto nível de segurança, né? Para enfrentar esse ambiente. O Brasil é um ambiente que até poucos anos atrás não tinha uma lei de crimes digitais, isso incentivava muito o crime aqui no Brasil, mas agora a gente tem. Né? E você deve ter visto, né, as reportagens, algumas pessoas continuaram fazendo a mesma coisa que faziam antes da lei. Essas pessoas arrumaram problemas depois que a lei entrou em vigor. Então, o que nós procuramos fazer é sempre manter os nossos produtos de acordo com os melhores padrões de segurança internacionais, aí com emprego de criptografias, testes de penetração nos sistemas, né, para garantir que esses sistemas estão resistentes a esse ambiente. Porque como você falou, e a gente olha estatísticas, né, o Brasil é um dos países que mais tem ataques, né, e tentativas de invasões em relação à população, quando comparado com outros países. Então a gente tem que estar muito atento a isso e sempre evoluindo no produto. Né? Entendi. E hoje se fala muito de inteligência artificial, né? Acho que é a grande coqueluche do mercado e nesse ponto como um todo. E as soluções da eTrust, elas já trazem inteligência artificial embarcada, machine learning. Conta um pouco mais do que há de mais moderno nas soluções da eTrust. Claro. A gente vem acompanhando esse avanço da inteligência artificial nos últimos 2 anos e meio, agora desde que o ChatGPT foi lançado e tornou a inteligência artificial um assunto que se discute no churrasco do fim de semana. Né? E por mais que já seja uma coisa até bastante antiga, né, a gente está falando muito mais de inteligência artificial generativa, né? Então que acho que é um ponto que nos toca muito mais a questão de trazer a tecnologia nesse contexto para o churrasco do dia a dia, né? Churrasco de final de semana. Exatamente. E nós temos colocado algumas funcionalidades de inteligência artificial dentro do produto, nem todas elas IA generativa, porque a IA generativa tem uma certa aplicação, em alguns casos a gente trabalha com outros modelos de IA, como machine learning, por exemplo. Então a gente tem algumas soluções que já estão integradas ao produto, como por exemplo, a autorização automática por inteligência artificial de uma solicitação de acesso. Então a empresa consegue colocar o seu treinamento e usar uma inteligência artificial que vai informar o nosso sistema e pode fazer uma autorização de acesso sem que ocupe o tempo do gestor. Aí ganho de produtividade novamente. Né? E nós temos uma segunda funcionalidade que sai agora no segundo semestre, que é a estruturação do que a gente chama de RBAC na área de IAM, né? Que é o Role Based Access Control. Algo que permite que a empresa estruture grupos de acessos de acordo com a função ou com o cargo das pessoas. Isso nós vamos fornecer para os clientes uma inteligência artificial que vai criar essa estrutura ou que vai administrar essa estrutura para eles. E algumas ideias novas também. Né? Por exemplo, na semana passada, nós fizemos o anúncio da primeira empresa brasileira a suportar o protocolo MCP, que é o Model Context Protocol, que permite que o nosso sistema seja agent ready, ou seja, hoje o Horácios, né, assim que estivermos nessa versão publicada,
ele já vai interagir com os agentes de inteligência artificial, de forma que os agentes podem executar todas as ações de gestão de identidade com base naquilo que a empresa tem da inteligência artificial. Ou seja, está totalmente alinhado ao que está de mais moderno, de ponta na tecnologia hoje em dia, né? A gente fala-se muito de automação com diversas plataformas, inclusive plataformas que estão no nosso portfólio, como o Ansible da Red Hat, que é uma das principais plataformas de automação de inteligência, automação de processos de TI, mas é muito interessante saber que todos os agentes, ou existe uma conexão com agentes de inteligência artificial já programada e integrada com as soluções da iTrust. Exatamente. E esse protocolo MCP, né, ele elimina aquela necessidade de ter um programador programando o acesso aos web services, né? Passa a ser uma conexão do próprio agente de inteligência artificial sem necessidade de programação, que é muito interessante observar. Assim, a gente tem os exemplos práticos já, divulgamos isso semana passada com alguns vídeos, muito interessante. Fantástico. A gente tem visto algumas soluções de IAM, ou que muitas vezes fala assim de cofre de senha, e que tem uma série de funcionalidades embarcadas e que muitas vezes até substituem soluções de virtualização, solução integrada com a gestão de acesso, a solução da gestão não só da identidade do usuário, mas inclusive dos portais que aquele usuário vai acessar, sem de certa forma ter até acesso à senha daquele ponto. É um pouco do que a iTrust também desenvolve e traz como solução, Dino? Sim, na área de IAM nós temos diversas sobreposições em relação a alguns produtos. Então você tem alguns círculos que se interconectam, né? O nosso produto ele é focado na gestão dos acessos que uma pessoa tem na relação com a empresa. Então desde o início do contrato de trabalho, seja um funcionário, seja um terceiro, o nosso sistema cria esses acessos em todos os sistemas da empresa, gerencia esse ciclo de vida até o fim da relação contratual, passando nesse meio do processo, gerando todas as evidências para que a empresa possa comprovar, inclusive com uma auditoria independente, que ela tem os processos e esses processos estão funcionando corretamente. Fantástico, fantástico. E acho que isso é um dos fatores também de você trazer um retorno de investimento bastante rápido para a corporação que adota esse tipo de solução. E além também de substituir diversos outros sistemas que não necessariamente precisam estar trabalhando de maneira separada, e concatenar isso dentro de uma mesma plataforma que consiga ter toda essa gestão de acesso, suporte, identidade e até de previsão de vulnerabilidade dos processos em si, né? Exatamente. Queria dar um exemplo de um cliente que deu um depoimento. Apenas pela gestão de licenças em um determinado produto que eles passaram a gerenciar com o nosso sistema, eles pagaram o projeto de implantação. Olha só. Então, tem retorno de investimento, tem oportunidade de retorno de investimento em diversos pontos do processo. Fantástico, fantástico. E Dino, a Pars é uma empresa que tem mais de 40 anos, né? A gente é um distribuidor, mas a gente se denomina como um hub de inovação. Então a gente está aqui para conectar empresas que desenvolvem soluções e que sejam soluções de ponta e que vão ajudar os nossos clientes a resolver uma série de problemas e desafios do negócio dele, e obviamente trabalhar através de um ecossistema de parceiros e que está espalhado pelo Brasil e de certa forma tem essa conexão muito forte. Por que a iTrust resolveu escolher a Pars e por que a Pars nesse processo como um todo? Jair, em primeiro lugar eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? Estar junto com a Pars é algo muito importante para nós. Nós temos uma capilaridade limitada hoje e acreditamos muito na Pars como nosso apoio para atingir uma capilaridade maior, tanto no mercado privado quanto no mercado estatal em todo o Brasil. Então, em primeiro lugar, eu deixo aqui o agradecimento pelo teu interesse em apoiar mais uma empresa brasileira a fazer esse trabalho. Nós vemos na estrutura da Pars e as revendas que são parceiras da Pars uma grande possibilidade da gente expandir o nosso mercado. E acreditamos que as revendas terão muita oportunidade, porque existe, como eu comentei em outro momento, muito espaço para ser preenchido nos produtos de IAM. Fantástico. Eu costumo, muitas conversas que eu tenho, eu costumo dizer que a Pars ela não é a mesma empresa de 40 anos atrás, não é a mesma empresa de 5 anos atrás e provavelmente não vai ser a mesma empresa daqui a 5 anos, né? A gente tem uma missão muito forte de integrar todo o nosso ecossistema a soluções que façam, de certa forma, que tragam a resolução para desafios atuais, mas que principalmente ajude a preparar os nossos clientes e parceiros para os desafios futuros nesse aspecto como um todo. Então, por mais que a gente seja uma empresa de 40 anos, é uma empresa 40 anos com a cabeça no futuro e conectada nesse aspecto.
Então, para nós, se aliar e estar junto e em parceria junto com a iTrust é um motivo de muito orgulho obviamente, a gente quer que essa parceria renda muitos frutos porque a gente consiga crescer juntos, transborde barreiras aí que vão além do território nacional. Com certeza chegaremos lá. Absolutamente. E as nossas revendas, né, eu quero também deixar a mensagem. A gente tem estudos, Jairo, que mostram que o mercado brasileiro de IAM, ele é em torno de R$ 1 bilhão por ano. Uau. Então tem bastante espaço para Sim. ser preenchido. Só no Sul e no Sudeste nós temos 6 mil empresas com mais de 500 funcionários. Então tem espaço para a gente trabalhar, tem muita oportunidade. Tem uma certa evangelização, Claro. como você falou, para que o produto seja conhecido. E acho que é uma questão de maturidade também, de território e tudo mais, né, Dino? É verdade. Então, eu acredito muito nessa parceria e que a gente vai gerar bons negócios para as nossas revendas também. É isso aí. Jairo, como é que você está vendo hoje os desafios, né, na área de segurança e na área de IAM das empresas brasileiras? Olha, Dino, o que a gente tem encontrado dos nossos clientes, eles são desafios de, ok, existem sim soluções que sejam globais ou soluções muitas vezes que são nacionais, mas não necessariamente estão compatíveis com os desafios que eles possuem hoje. Né? Existe uma necessidade de customização, existe também o custo atrelado para a implementação dessas soluções de maneira expressiva. Então acho que esses são dos principais pontos que a gente entende. Acho que você tocou num ponto de evangelização que é bastante importante também, porque hoje, por mais que o acesso à informação seja muito fácil, e a gente talvez não precise mais transformar digitalmente, mas sim conectar digitalmente sistemas, processos e pessoas, acho que ter essa visão clara de qual a jornada que uma corporação, que uma empresa precisa percorrer, seja ela do setor público, seja ela do setor privado, ainda é um desafio que a gente precisa vencer e transpor essa barreira. Muito interessante. Vou levar como tema de casa, inclusive, Aham. porque os desafios que você e as nossas revendas têm, né, são os desafios para a gente melhorar nossos produtos, melhorar nossos processos, né? E como é que você está vendo o emprego da inteligência artificial, ou da IA generativa, ou outras formas de IA no atual momento e nos produtos que a Pars coloca no mercado? Olha, a Pars ela atua em frentes bastante diversas, né? A gente atua no segmento de engenharia digital, com empresas que precisam construir ou operar ativos, desde um hospital, uma unidade básica de saúde, uma rodovia, uma ferrovia, e tem uma camada bastante grande de inteligência artificial nesse processo como um todo. Então, para você ter uma ideia, hoje, dentro das plataformas que a gente entrega, uma empresa ela pode definir um local de implantação de um edifício baseado em fatores de informação geográfica, fatores, por exemplo, de densidade demográfica, fatores que vão além, por exemplo, até de, ok, nesta região eu preciso remover ou aterrar mais, movimentação de terra, definição de quantitativos de materiais com base em inteligência artificial. Por outro lado, a gente também ajuda os nossos clientes com soluções, a gente chama de soluções para criatividade do negócio, para comunicar mais e melhor as intenções de entrega para os seus clientes. Então, desde o ponto de vista de criação de conteúdo baseado nos seus produtos, até a jornada de como aquela marca conversa com o seu cliente final, passando por hiperpersonalização, passando por entrega de conteúdo e entendendo qual é a jornada do cliente nesse processo como um todo. Assim como a gente também tem uma série de soluções focada na área de infraestrutura para suportar aplicações baseadas em inteligência artificial para trazer informações e dados para o negócio como um todo. E o que é mais interessante nesse aspecto, que assim, por mais que sejam soluções extremamente diversas, eu enxergo de maneira bastante latente que todas essas corporações que utilizam desses tipos de soluções de inteligência artificial necessitam de soluções IAM, necessitam de soluções de gestão de identidade, seja para trafegar informações internas, seja para trafegar informações dos seus clientes dentro das plataformas e de tudo que eles possuem. Então, assim, a inteligência artificial é uma realidade muito grande no nosso dia a dia, muitas vezes até da imagem que a gente está vendo de um produto, ou mesmo de uma rodovia por qual a gente está passando, e obviamente tem um contexto de inteligência artificial ali bastante forte na parte de gestão operativa daquele ativo. Que legal, fantástico. E você tocou num ponto na identidade do consumidor, né?
A gente tem dentro das nossas soluções também o Customer IAM, que Legal. é chamado como CIAM, né? No qual a gente faz justamente a gestão para que o consumidor também tenha uma experiência melhor na interação com a empresa, né? Não tenha que usar 10 diferentes senhas para acessar os serviços da empresa, né? Então, muito interessante a tua visão, está muito alinhada com o que a gente vem propondo também. E acho que esse é o ponto, né? Às vezes a gente fala que cibersegurança é uma questão que está restrita à área de TI, e na verdade não está. Ela está completamente no negócio, ela está completamente na forma como o seu cliente, como a sua empresa faz, de certa forma, conexão com o ecossistema como um todo, seja ele um cliente, seja um parceiro, seja um fornecedor, seja a sociedade civil, muitas vezes. Né? Foi um grande prazer ter você aqui hoje. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria dizer que a gente está bastante entusiasmado pelo que vem pela frente com a nossa parceria com a eTrust. Eu não tenho dúvidas que a gente vai poder atrelar forças e levar uma solução que é extremamente completa para os desafios do mercado nacional e que a gente consiga fazer isso de mãos dadas com todo o nosso ecossistema, com todos os nossos parceiros e que a gente tenha muito sucesso, que a gente colha muito sucesso pela frente. Muito obrigado, Jairo. Eu é que tenho só a agradecer pelo convite, estar aqui podendo falar com vocês e com todas as revendas da Pars. E o nosso objetivo é trazer bons negócios para todos nós. Maravilha. Você que quer saber mais sobre a Pars, sobre a eTrust, fique conectado aos nossos canais. Procure as nossas revendas, entre em contato para entender como a eTrust pode agregar e trazer ainda mais valor para o seu negócio.